Amém. Quero te convidar a orar mais uma vez comigo nessa noite. Senhor, mais uma vez, Senhor, unidos aqui juntos como tua igreja, a gente te pede a iluminação do teu Espírito sobre nós. Possamos compreender a tua palavra, a mensagem que o Senhor tem para todos nós aqui nessa noite. Fala aos nossos corações, da maneira como só o Senhor pode falar. A gente confia no Senhor, confia no teu Espírito. E que em nome de Jesus saímos daqui transformados pelo teu toque de graça. Em nome de Jesus, amém, amém. Nós, como igreja, e a gente consegue perceber o que eu vou dizer em muitas das orações que nós dizemos, nós temos um lugar muito especial para o Pai. O Pai, o Deus Pai, o Pai a quem nós oramos, o Pai a quem nós aprendemos com Jesus, o Pai, o Deus Pai, o Deus Pai da nossa tradição cristã, ocupa um lugar assim significativo na maneira como a gente pensa a nossa fé. Jesus, ele vem revelar para a gente quem Deus é, e o Deus que Jesus revela é Pai. Então, a gente está diante de um assunto, e eu quero falar sobre Pai nessa noite, que não é qualquer tipo de assunto. É um assunto assim fundamental, essencial, para a gente compreender a nossa espiritualidade, para a gente compreender a nossa fé, para a gente compreender quem nós somos enquanto igreja. Igreja cujo mestre é Jesus, mestre esse que nos revela a Deus, Deus Pai. O que é ser pai? O que é ser pai? O que significa a gente exercer a paternidade? O que significa quando a gente pensa a paternidade? E talvez a gente poderia dizer, quando a gente pensa o masculino, o que significa a gente entender e compreender esse papel tão fundamental na dinâmica da nossa vida familiar? Muitas vezes a gente entende e a gente aprende que paternidade, e casada muitas vezes, embora a gente esteja insistindo aqui durante todo o culto, desde a manhã até agora, na abrangência, que pai não é só pai biológico, tem mãe que é pai, tem vó que é pai, tem pai que não é pai biológico que é pai, tem irmã que cuida de irmão, de irmã, quase como um pai, exerce toda a função da maternidade. Mas nós, paternidade. Mas nós temos aprendido, infelizmente, diante desse espírito de época nosso, em que ser pai, ser homem, significa mandar, significa que você tem que ser forte, e forte não no sentido de você ser uma pessoa de espírito forte, de ser alguém virtuoso, mas ser forte no sentido de exercer poder. Quantas vezes a gente ouviu aquela famosa frase, que homem não chora, né? Ixi, se fosse isso, minha masculinidade já ia ter ido para o brejo, já fazia muito tempo. Como a gente chora nessa igreja aqui, os homens em particular. Mas a gente tem ouvido e aprendido, a partir de vozes que a gente escuta, que ser pai é ser machão. Se você não é machão, se você não bate na mesa, se você não grita, você não é homem, você não é pai. Ou, como dizem aí dentro de uma perspectiva cristã, você não é o cabeça, você tem que ser o cabeça da família. E aí a pessoa pega esse texto, distorce todo, para você poder justificar grosseria, justificar violência, justificar agressividade, justificar, aquela truculência dentro de casa. Puxa vida, eu tive a infelicidade às vezes de ser truculento com o Bart. O Bart é meu cachorrinho. Meu Deus, coração já ficou partido pelo jeito que eu tratei. Imagina um filho.
Imagina a responsabilidade, mas a gente aprende isso. Você tem que ser o cabeça, você tem que mandar. Sua mulher é uma subalterna, né? E às vezes, né, que eu vou fazer uma crítica, né, a essa ideia de família tradicional brasileira. Quem já ouviu essa história? Família tradicional brasileira, normalmente, é um cavalo de um pai, uma mulher subalterna, totalmente sujeita a esse grosso, e os filhos ali tudo pianinho. E olhe lá. E às vezes esse truculento trai a mulher, né? É mentiroso, o cara não está presente, mas às vezes essa ideia de família tradicional brasileira, essa família tradicional brasileira real, infelizmente, muitas vezes. Isso tudo, essa coisa, sabe? E tem um termo, né, que o pessoal tem usado, tenho aprendido isso com a juventude, ali a gente escuta. Quem já ouviu falar no tal do Red Pill? Red Pill, ninguém ouviu falar nisso? Misericórdia. Quando você ouvir isso aí, você repreende, faz que nem Jesus, você arreda Satanás. Satanás é o tal do cara que vai te ensinar no YouTube a ser macho. Macho. É um monte de gente ressentida, sabe? Porque eu acho que não conseguiu paquerar as meninas na escola ali, ficou todo afetado, e aí quer mostrar como quer ser macho, quer mandar nas mulheres, quase que é uma vingança em relação a vocês mulheres. Misericórdia, que loucura, que loucura. É gente que fala de arrebentar a mandíbula dos outros, em nome de Deus. É os red pills aí. Gente do céu, isso tudo não tem nada a ver com paternidade. Isso tudo não tem nada a ver com ser homem. Isso tudo não tem nada a ver com o Pai, o Deus Pai que Jesus nos revela. Muito pelo contrário, me parece que isso tudo tem a ver com muita insegurança. Insegurança. Homens inseguros, que daí pelo grito, pela força, pela brutalidade, querem se impor diante da sua própria fragilidade, que não é muitas vezes assumida. Que tristeza, que tristeza. Tem alguns estudiosos que estudam pré-história, e eles dizem que 220 milhões de anos atrás, os mamíferos, e vocês sabem que nós somos mamíferos, né? 220 milhões de anos atrás, você sabe qual era o tipo de inteligência que os mamíferos exerciam? Inteligência da sensibilidade. A inteligência do ato de amar, a inteligência do cuidar, a inteligência do proteger. Os mamíferos sobreviveram ao longo de milhões de anos por conta disso, essa capacidade deles de amar. E há 7, 8 milhões de anos, esses caras que estudam pré-história, eles vão dizer que se desenvolveu a inteligência instrumental analítica. Aquela coisa da razão mais fria, mais calculista, sabe? Aquele que faz a conta. Normalmente, né, a gente tem alguém em casa que é mais analítico, né? O pessoal que cuida do Excel lá, que fica fazendo conta para ver se a conta vai fechar no final do mês. Só que o problema não é um tipo de inteligência contra a outra, é que uma sobrepôs a outra. A lógica analítica, instrumental, ela acabou matando essa nossa capacidade de amar, de cuidar, de proteger, de defender de maneira mais sensível o nosso próximo. Talvez aqui a gente tenha uma chave para a gente entender a dificuldade que nós, como homens, nós temos no nosso mundo. Eu quero te levar nessa noite a refletir um pouquinho a respeito de um pai da Bíblia. Um pai muito, muito, muito importante. O pai de Jesus, José. Eu quero te levar a navegar um pouquinho nesse pai, que vai ensinar para a gente, com certeza, a gente exercer essa inteligência sensível, do cuidado, do amor, da proteção. José, a gente vê muito pouco a respeito dele nos textos bíblicos. Pouquíssima coisa. A gente sabe de José pelos sonhos que ele teve. Sonhos que os anjos apareciam para ele em anjo, orientando e dizendo, e de repente, José some dos evangelhos, José some da história. Mas José
ele ocupa um lugar fundamental na vida de Jesus. Na vida de Jesus. José, ele foi descendente do rei Davi, e é por isso que a gente fala que Jesus, ele é descendente da linhagem de Davi. Isso é por conta de José. Ele que é da linhagem de Davi. Mas é complicado, porque quando a gente vai para os evangelhos, Mateus 1,16, por exemplo, vai dizer que Jacó gerou José. Aí você fala, o pai de José é Jacó. Aí você vai para o Lucas, né, que vai escrever outro evangelho, 3,23, e ele vai dizer que José era filho de Eli. Ora, é Eli o pai? É Jacó? Alguns vão tentar resolver essa contradição, mas a verdade é que o próprio texto bíblico, ele reluta em evidenciar para a gente até mesmo a origem de José, até mesmo a origem dele. José, descendente de Davi, cujo pai a gente não sabe muito bem quem é, ele era um carpinteiro. Isso a gente aprende também nos evangelhos, Mateus 13:55, né? Alguns vão questionar a respeito de Jesus. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Quase que meio debochando de Jesus, assim, quase meio, né? Um tom meio esquisito, né? Esse não é o filho do carpinteiro? Lá em Marcos 6,3, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, José, ele ocupava esse lugar, essa função pública, provavelmente ali cuidando e trabalhando com madeira. Alguns vão dizer até que ele não fazia só coisas assim, sabe, úteis, utensílios, né, para a comodidade de uma casa, etc. Mas até alguns entendem que ele era até escultor, fazia obras de arte até de madeira. José não é protagonista. José, ele é meio que deixado de lado pelo texto, consequentemente até mesmo por nós, que pouco falamos, pouco aprendemos a respeito da vida desse homem discreto, desse quase anônimo, mas nesse anonimato, nesse silêncio, eu creio que tem muito para a gente aprender nessa noite. Primeiro texto que eu quero te convidar a abrir, Mateus capítulo 1, 19 a 21. A gente vai começar a aprender e ver e observar aqui alguns traços de José. O evangelho diz assim para a gente, Mateus vai relatar que José, seu noivo, né, noivo de Maria, era um homem justo, e resolveu romper a união em segredo. Vocês sabem que Maria ficou grávida do Espírito Santo. José era noivo de Maria. Você já imaginou a situação de você ser noivo de uma pessoa, de uma mulher, e de repente você descobrir que ela está grávida e que você não teve relações com ela? Se isso já é delicado, complicadíssimo, absolutamente assim, é impossível você permanecer casado com uma situação dessa. Imagina 2000 anos atrás nessa sociedade. Imagina, José, seu noivo, era um homem justo, e olha o que ele resolveu fazer? Romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nessa possibilidade, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Quem dará o nome? José. Você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Eu quero destacar um traço dessa personalidade de José. José, ele era um homem absolutamente sensível. José tinha tudo na mão dele. Tinha a razão, porque ele estava noivo de uma mulher que ficou grávida e ele não tinha tido relações com ela. Ele tinha a lei religiosa em seu favor. Ele tinha
tudo em seu favor para repudiar Maria. E percebam o seguinte: antes mesmo do sonho, em que ele descobre que se trata de um milagre, que se trata do Salvador, o Messias vai nascer, ele vai ter a graça ali de poder nomear ainda, dar o nome de Jesus à criança, ao bebê. Antes de tudo, José, esse homem justo, ele já tinha decidido no seu coração romper essa união em segredo, para não envergonhar Maria, não causar um escândalo para a vida da Maria, porque ela ia ficar marcada para o resto da vida como uma adúltera. O resto da vida. A vida da Maria teria acabado se o José, ele colocasse no ventilador o que tinha acontecido. Você tem que ser muito homem, para você fazer isso, ter essa sensibilidade, ter esse cuidado, ter esse zelo, para com uma mulher que fica grávida e você não sabe quem é o pai, se você sabe que não é você. Situação, se coloca no lugar de José, ou então tenta imaginar uma situação em que você é traído. E aqui eu queria me dirigir de maneira especial aos homens dessa noite, que é a gente que tem dificuldade com essa questão toda que eu falei na introdução, principalmente. Sua mulher te trai, ela fica grávida. Você tem que ser muito homem, segundo essa lógica de José. Você tem que ser muito bem resolvido. Você tem que ter as suas emoções muito estabilizadas. Você tem que ter, assim, sabe, uma capacidade, virtude dentro de você, para você tratar essa que te trai com respeito, com dignidade. Tratar aquele que não merece dignidade com dignidade, tratar aquele que não merece respeito com respeito, fazer o bem para aquele que te faz o mal, isso é coisa de homem. Homem no sentido de José. Obviamente, Maria não tinha culpa. E o Espírito aqui, o anjo revela para José em sonho que ele seria o pai de Jesus e ele tem a graça de nomeá-lo. Primeiro traço dessa paternidade de José: sensibilidade. Sensibilidade. Quão sensível nós temos sido nas nossas vidas. Quão sensível nós temos sido com aqueles que sofrem ao nosso lado. Quão sensíveis nós temos sido com as nossas esposas. E obviamente aqui a gente pode abranger o leque, tá? Essa mensagem não é só para homem, é para você, mulher, também, que quer aprender com essa paternidade de José, essa sensibilidade bem resolvida, de quem zela, de quem cuida, de quem não deixa e não permite que uma situação constrangedora ela apareça, ela se manifeste. Aquele jogo de cintura, aquela sabedoria na vida, para você não deixar uma esposa ser exposta, para você não deixar um filho, uma filha ser exposto, aquela sensibilidade para você não deixar, sabe, aquele colega do trabalho ser exposto publicamente numa situação complicada, delicada, constrangedora, aquela capacidade de você saber qual sapo que você vai engolir. E você não vai engolir esse sapo porque você é um trouxa. Você não vai engolir esse sapo porque você é bobinho. Você não vai engolir esse sapo porque você, não sabe da vida. É porque você aprendeu com o Espírito Santo que te tocou a ser mais sensível, a tomar mais cuidado, a ter mais zelo, a ser mais sábio na vida e na caminhada. E você engole aquele sapo, sabe, com consciência. Engolir aquele sapo, engole aquilo lá. Fica indigesto. Fica indigesto. Mas aquela indigestão você sabe que vai gerar um fruto. E é um fruto de paz. É o fruto da bondade. É o fruto, sabe, daqueles que salgam essa terra. Iluminam esse mundo. Sensibilidade.
jogo de cintura, capacidade de levar o desaforo para casa. Normalmente o que a gente escuta é o seguinte, né? Eu não levo o desaforo para casa. Se você quiser ser uma pessoa, um ser humano sensível, a partir dessa paternidade que José exerce, ser um homem justo, você precisa desenvolver isso na sua vida. Eu preciso desenvolver isso na minha vida. Acho que a maior sabedoria que a gente pode ter na nossa vida não é quantas brigas a gente compra, é quantas a gente escolhe não comprar, não entrar, não lutar. Tem que ter muita sabedoria, muito, sensibilidade, feeling, para você poder ter essa delicadeza, esse jogo de cintura para saber a medida, a forma, o cuidado. Esse pai, José, ele também é um pai que protege. Vamos lá para Mateus 2, de 13 a 15. A gente tem, aqui está bem no comecinho da história de Jesus, né? E a gente sabe, pelo relato do Evangelho, que quando o rei Herodes ficou sabendo que ia nascer Jesus, ele mandou fazer o quê? Ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Todos os meninos. E olha o que acontece depois que os sábios vão lá visitar Jesus, depois do nascimento. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, novamente, segundo sonho. Levante-se, disse o anjo. Aí o anjo disse para ele: fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, depois do sonho, naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Momento delicado na história aqui do povo judeu, essa matança de meninos por conta da loucura de um rei ganancioso por poder, não querendo correr o risco de nascer um menino que ia virar um rei no lugar dele. Ele manda matar todo mundo. O anjo aparece para José e diz: pegue Jesus, pegue Maria, vá para o Egito, fique lá e eu vou te instruir, eu vou te conduzir, eu vou cuidar de você, vá para lá. Lá no verso 19 e 21 diz que quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Terceiro sonho: levante-se, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Quem me conhece sabe, se tem uma coisa que eu fujo, é ter que fazer reforma em casa, ter que pintar parede. Inclusive o Edson vai me ajudar amanhã lá a pintar uma parede para o quartinho da Anne. Tem uma coisa que eu fujo, é fazer mudança. Como para mim é um negócio cansativo, difícil. Claro, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer a mudança, tem que preparar o quartinho, tem que pintar, tem que se virar. Agora tenta pensar José, um recém-nascido, uma adolescente, tá certo? Porque Maria era uma adolescente. Ela não tinha 16 anos, muito provavelmente, quando ela ficou grávida. Você pegar um recém-nascido, a sua mulher, e você ter que fugir de um rei que quer matar o seu neném, se mandar, não tem rodoviária, não tem avião, não tem decolar para pesquisar preço de madrugada, e você tem que ir para o Egito, para uma terra estranha, longe dos seus parentes. A gente fala hoje, de rede de apoio. Ontem no chá da Anne, as meninas, muitas falaram: você tem uma rede de apoio enorme, Aline, a igreja, tem as amigas do trabalho, tem as amigas do colégio, tem família de um lado, família do outro lado. E você está lá dormindo, e vem um anjo e fala para você: some. Isso aí, Armando. Some. Some que o bicho vai pegar. O cara vai querer matar as crianças,
vai querer procurar o seu filho, pega a sua mulher, pega seu filho, vá para o Egito, fica até lá e eu vou te avisar de novo. Você não sabe se você vai ter emprego, você não sabe o que você vai fazer. José faz o quê? José obedece o anjo. Na mesma noite, ele vai para o Egito. O que José está fazendo? Esse José discreto, esse José anônimo, esse José que a gente não fala muito dele, esse José que a nossa tradição oficial não valoriza tanto assim. Esse José, ele cuida. Esse José, ele protege. Esse José, ele não fica com nojinho, não. Ele não liga para o Edson para pintar, ele vai lá e pinta. Misericórdia, olha eu dando tiro no pé. Misericórdia. Ele não fica com nhenhenhé, não. Ele pega, ele acorda na mesma noite, ele prepara ali a sua esposa, seu filho, seu bebê e fala, vamos lá. Vou dar minha vida para cuidar de vocês, para proteger. Só que ele não fica falando, ele faz, ele cuida, ele zela, ele assume a responsabilidade dele enquanto pai, ele assume a responsabilidade da paternidade, ele assume essa responsabilidade que é manifesta em um ato de proteção, de amor a Jesus e a Maria. Você quer ser homem? Você quer ser pai? Você quer exercer a paternidade conforme a gente vê e aprende aqui com José? Proteja, cuide, zele, assuma a sua responsabilidade nos momentos delicados, nos momentos difíceis. Tem hora que a gente vai ter medo, tem hora que a gente vai estar por dentro tremendo na base. Tem hora que a gente vai estar com medo de não ter dinheiro para pagar no final do mês. Tem hora que a gente não sabe como que as coisas vão acontecer. Tem hora que o nosso coração vai ficar partido, porque a gente queria poder atender o desejo de uma esposa, o desejo de um filho, o desejo de uma filha. E a gente sabe que está tudo apertado. Meu irmão, minha irmã, você quer exercer essa paternidade, sabe o que você faz na hora do medo? Fique firme. Tem hora na vida e na caminhada, junto dos nossos, que não dá tempo, e não é o momento, para a gente ficar, manifestando os nossos medos para aqueles que estão próximos, porque não dá tempo, tem que fugir, o rei vai matar, você tem que fazer acontecer. Tem hora na vida e na caminhada para quem quer viver esse tipo de paternidade, desse anônimo, desse que a gente não fala muito, que a hora de chorar é a hora da gente se trancar no banheiro sozinho e chorar lá. Porque o nosso filho e a nossa filha precisa de proteção, o nosso filho e a nossa filha precisa de carinho, porque a nossa esposa precisa de atenção, porque a nossa esposa precisa de cuidado. E precisa encontrar alguém ali disponível para exercer esse cuidado, para exercer esse amor, exercer essa proteção. Claro que a gente tem que encontrar os caminhos enquanto homens para a gente poder conversar uns com os outros, os momentos necessários com a nossa esposa para a gente poder se abrir, poder chorar e chorar na frente até dos filhos. Mas existem alguns momentos-chave que não é a hora da gente ser protegido. É a hora da gente proteger. É a hora da gente estender as mãos. É a hora da gente executar. É a hora da gente agir. É a hora da gente fazer. É esse o tipo de amor que José manifestou para Maria e para Jesus. Esse pai, ele também tem um outro elemento muito interessante. Ele é um pai que ensina. Vai lá para Lucas agora, vamos mudar de evangelho. Lucas 2, 21 a 24. O texto vai nos dizer que 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado,
chamaram-no Jesus, o nome que o anjo tinha pedido para José dar para ele, o nome que o anjo lhe tinha dado. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Lá no verso 39, após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Lucas 2, 41, 42, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Jesus foi ensinado por José. José investiu tempo no filhinho dele, levando ele para o templo para ser circuncidado, para ser apresentado, retornando periodicamente ali para ensinar para o filho dele a religião judaica. Com 12 anos, ele foi lá e levou o menino novamente, que é um momento que acontece aquela cena, lembram que os pais de Jesus, eles começam a voltar, cadê Jesus? E Jesus fica conversando com os rabis no templo, mas José levou ele lá. José se responsabilizou por essa educação desse menino. E o mais interessante, que nos parece muito óbvio, que José cuidou da responsabilidade do que cumpria, do que cabia a ele enquanto homem ali naquele contexto, para cuidar da formação religiosa do filho. Mas eu queria destacar algo que talvez às vezes não fique tão claro para a gente. O que eu falei no início? Quem que é o Deus que Jesus revela? É o Pai. Mais especificamente, a gente aprende com Jesus que Deus é o Pai, e Ele não é qualquer Pai, Ele é o Abba. O Abba é uma expressão que mostra para a gente intimidade. Sabe quando a criança fala como a gente viu, papai, papai, papai? É quase que esse papai. É algo íntimo. Com quem Jesus aprendeu que Deus é Abba? Que tipo de ambiente, de criação que Jesus teve para Ele revelar para a gente, para Ele compreender e discernir que o Pai dele, que está nos céus, é Abba, é Pai? A gente cantou há pouco no louvor, em tudo tu és tão bom. Deus é bom. E Jesus, Ele aprendeu com o Pai dele, provavelmente na carpintaria, nos momentos em família, junto de Maria, junto de José, nessas aventuras, nesses momentos íntimos em família que eles tiveram. Você consegue imaginar isso? Aquele jantar em família, ou aquele almoço, em que José e Maria contaram para Jesus a madrugada que eles foram para o Egito. Vocês conseguem imaginar quantas conversas a caminho do templo esse pai José teve com seu filho a respeito de Deus? Vocês conseguem imaginar quantos momentos, quantas situações que não estão relatadas em texto, mas que com certeza José e seu filho Jesus tiveram de intimidade, de proximidade, de sensibilidade paterna. Eu não tenho dúvida que aquilo que Jesus aprendeu com José foi algo com certeza do Espírito para conduzir Jesus a ir aprendendo, se desenvolvendo, crescendo em conhecimento, em graça para cumprir a sua missão de nos apresentar esse Deus que é tão bom. Meu irmão e minha irmã, você e eu precisamos nos perguntar todos os dias das nossas vidas:
Que tipo de Deus nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que tipo de Deus nós estamos exalando para aqueles que estão próximos de nós? Que tipo de imagem de Deus nós estamos contribuindo para que as pessoas tenham? Às vezes, eu tenho a impressão que a gente está mais ensinando, inculcando na cabeça das crianças, daqueles que estão próximos de nós, que Deus é vingativo, que a gente tem que ter medo de Deus, que Deus vai puxar o nosso pé à noite na cama por conta de algo que a gente cometeu, que a gente fez, que Deus vai nos punir, que Deus vai pesar a mão. Irmã e irmão, olha que coisa linda, o Deus revelado em Jesus é Abba, e José, certamente, ele alimentou com a sua fala, com a sua disponibilidade de tempo, com o seu amor, com o seu carinho, ele ajudou a povoar a imaginação do menino Jesus com imagens de um Deus bom, de um Deus bom. Eu quero te encorajar muito nessa noite, que você possa cultivar em todos aqueles que estão perto de você, que Deus é tão bom. Deus é Abba, Deus é Pai amoroso, Deus é aquele que está próximo de nós. José é o pai que silencia, discreto, silencioso. O que significa será o silêncio de José? Obviamente não significa que ele não tenha nada a dizer. O silêncio de José não significa que ele não tenha nada a dizer. Esse pai esposo, esse pai educador, ele sabia exatamente qual era a sua missão enquanto pai. Estava presente lá na gravidez, ele estava presente na escolha do nome, ele estava presente no batismo judaico, que era a circuncisão, ele estava presente na apresentação no templo, ele estava presente na fuga para o Egito, ele estava presente na iniciação do menino Jesus, com 12 anos, nos ensinos religiosos. O silêncio de José não é ausência, não é que ele ficou mudo, é que José, ele estava exercendo e cumprindo a sua missão. A Aline fala muito para mim sobre isso. Às vezes quando eu falo para ela, a gente tem alguma situação, e aí eu sou picareta, né, às vezes, né? E eu viro para ela e falo assim, eu te amo, amor. A situação assim, a temperatura aumentou, aconteceu alguma coisa, amor, eu te amo. Ela, não, mas não é falar eu te amo. Tem que fazer, tem que agir, tem que ter, enfim. Não é só falar. O amor não é manifestado na hora que a gente fala. É isso que a gente aprende com José. O pai não é aquele que fala, ó, fala papai, fala papai, fala papai. Ó o papai aqui, ó o papai aqui, ó o papai aqui. Mas está ali mesmo? Está prestando atenção? Está de corpo e alma ou está só de corpo? Está só carcaça lá na hora do almoço? Naquela semana, quinta-feira à noite, trabalho pegou fogo, chegou em casa só o pó da rabiola. Pai, vem brincar comigo. Vai brincar mesmo? Ou vai dar um miguezinho ali só para ver se cansa um pouquinho, para botar para dormir e acabar? Vem conversar, preciso conversar com você. A esposa chama, você vai para ouvir mesmo? Ou você está ali só de corpo porque o pastor falou que tem que ouvir, então vamos ouvir, ouve, sai. E não adianta nada, não gera nada, não produz nada. Diz assim um autor, Paul Claudel, ele diz o seguinte, que o silêncio, olha que coisa linda, o silêncio é o pai da palavra. O silêncio é o pai da palavra. A paternidade de José, ela é uma paternidade digna de nós termos ela como exemplo. Não é porque ele fala muito, é porque no silêncio dele, ele trabalha muito, ele age muito, ele faz muito,
ele pratica muito, ele cuida muito, ele ama muito. E fazer todas essas coisas, agir em todas essas coisas, não envolve o ficar falando. É a ação, é o olho no olho, é a atenção, é o zelo, é o cuidado, é a pessoa que está perto de você saber que você está ali, você está presente. Porque a gente pode estar presente fisicamente e ausente. José, no anonimato dele, no silêncio dele, ele está absolutamente presente. E, por fim, esse pai, ele é o pai que trabalha. É o pai que trabalha. Olha só, em João 5,17, no Evangelho, Jesus vai dizer o seguinte a respeito do pai dele, que está nos céus, né? Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha, e eu também. Meu pai sempre trabalha, e eu também. Quem fala no Evangelho é o Filho. É o Filho quem fala. A palavra de Deus encarnada é o Filho, Jesus. Agora existe um Pai no céu que não para de trabalhar. Em outro texto do Primeiro Testamento, nunca se ouviu falar em um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Deus Pai está trabalhando. Deus Pai não está falando, tagarelando. Deus Pai, no seu silêncio, está trabalhando pela sua vida, pelo teu cuidado. Ele está te protegendo, Ele está zelando, Ele está olhando à frente, Ele está vendo coisas que você não está vendo, Ele está cuidando da sua vida, Ele está zelando por você, Ele está te protegendo, Ele está agindo no silêncio. José está cuidando de Maria, está cuidando de Jesus, está fazendo, está agindo, está trabalhando em silêncio. Você tem trabalhado? Você tem trabalhado ou você tem falado muito? A gente não pode, a partir dessa mensagem, achar que a nossa paternidade tem que ser exercida como se a gente fosse um pavão. Pavão que quer aparecer, quer se mostrar. Olha o pai que eu sou, olha o que eu dei, olha no seu... Calma, calma. Aprenda com José. Aprenda com o Pai do nosso Senhor Jesus. Silêncio. Silêncio. Seja tardio ao falar, não é isso que a palavra nos ensina? Não fique se auto-elogiando, não fique se auto-vangloriando. Um pai, alguém que exerce a paternidade, fala menos e faz mais. Silencia e trabalha nos bastidores, no anonimato. Porque a nossa preocupação, de acordo com esse tipo de paternidade, não é mostrar para os outros quão bom nós somos como pai. A nossa única preocupação é cuidar dos nossos. A nossa única preocupação é amar. A nossa única preocupação é educar. A nossa única preocupação é ensinar, é zelar. A nossa única preocupação é com quem a gente ama, que está próximo de nós, que precisa da nossa paternidade. Esse é o verdadeiro pai. Essa é a verdadeira paternidade. Tem algo muito lindo nessa questão de José que eu queria partilhar com a igreja nessa noite. Tem coisas na palavra de Deus, tem coisas na nossa espiritualidade que estão no campo do mistério. Do mistério. Não dá para a gente dissecar, não dá para a gente entender plenamente. É algo misterioso. E um dos grandes mistérios da nossa tradição, da nossa fé, é a Trindade. Já tentou explicar a Trindade para você mesmo? 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que ao mesmo tempo é um só. Como que isso não tem lógica, não é de explicar. Isso é de você assimilar pela fé. E olha que coisa interessante e bonita que eu aprendi com um dos teólogos que eu li para trazer essa mensagem nessa noite. Maria,
é aquela que fica grávida do Espírito Santo. Jesus de Nazaré, ele é o Filho. Ele é o Filho, ele é a palavra encarnada. Ele é o Verbo divino. E José é o Pai, que representa o Pai. De alguma maneira, a vida de José é um sinal do mistério que é o Deus Pai. Esse pai de coração. Não era pai de sangue, não era pai biológico. Novamente, não é um pai que aparece, que é destacado, mas é um pai de coração. Que você possa nessa noite aprender com esse José, com esse pai, um pouco do mistério que significa o Deus Pai, que tanto me ama, que tanto te ama, que tanto te quer bem, que de igual modo a José, que assume a paternidade de Jesus sem ter vínculo sanguíneo, todos nós aqui somos filhos de Deus, filhos do Deus Pai, sem termos vínculos sanguíneos. Nós fomos, inclusive, enquanto gentios, não judeus, nós fomos enxertados nessa promessa, enxertados. E Deus ama a sua vida e ama a minha vida como um autêntico pai. Às vezes o pai de coração é mais pai do que o pai de sangue. Às vezes o pai de coração cuida mais, zela mais, ama mais, educa mais, aparece menos, mas está mais presente do que o biológico. A minha oração por mim e por você é para que todos nós possamos exercer a nossa paternidade e sermos um sinal de Deus nesse mundo, um sinal de Deus nessa terra, nas nossas carpintarias, nas nossas famílias, que você seja um sinal do que significa ser pai. Amém? Quero te convidar a orar comigo nessa noite. Senhor, estamos diante de Ti, muito, muito alegres, Pai. Pai, por aprendermos a respeito de paternidade. Pedimos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo, através dessa palavra, possa nos iluminar para que a gente possa ser como o Senhor, que é o nosso Pai, é. Que o Senhor possa nos inspirar nessa noite, a sairmos daqui e ao adentrarmos nossos lares, ao chegarmos nas nossas carpintarias, ao vivenciarmos a nossa história, que sejamos todos nós, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, para experimentarmos esse privilégio que é a paternidade. Que a gente possa educar, que a gente possa, Senhor, proteger e cuidar, que a gente possa silenciar e que a gente possa trabalhar em prol daqueles que estão perto de nós. Que a marca da nossa paternidade seja uma marca na vida da nossa família. Que a nossa paternidade, essa paternidade que nós aprendemos, seja uma marca nos nossos trabalhos. Que essa paternidade possa nos inspirar para que a gente possa vivenciar uma experiência comunitária nessa igreja, a partir dessa paternidade. Que não falte em nós, Pai, o Teu Espírito Santo, sinalizando para cada um de nós o Pai que a gente precisa ser. Com muita gratidão a gente ora em nome de Jesus. Amém. Amém.